Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Beto Ramos e esse é o programa Café com Espiritismo. Um programa diário que aborda temas da filosofia, de conhecimentos gerais e de espiritismo. A verdade é o conhecimento que liberta. Bom dia para você que chega por aqui nesse 1º de setembro, quarta-feira, está no ar Café com Espiritismo. Notícias, informações, dicas importantes e mensagens você acompanha só aqui no Café com Espiritismo. E nós já trazemos para vocês as efemérides, os fatos históricos, as personalidades e o dia na história. Dia 1º de setembro é a data da criação do Esporte Clube Corinthians Paulista, popularmente conhecido como Corinthians, e pelos apelidos de Timão e Coringão, e um dos maiores clubes esportivos do Brasil. É dia 1º de setembro que se inaugura a Rádio Nacional da Amazônia. O dia 1º de setembro é a data de aniversário do Jardim Botânico, e é nessa ocasião que se inicia as transmissões do Projeto Minerva. Viver bem. Dicas de como conviver harmoniosamente em todas as fases da vida. Para você que busca sua melhora individual, temos dicas de esportes, alimentação saudável, leitura edificante, hábitos espíritas e profissões. Viva bem e favoreça sua saúde física, mental e espiritual. Aqui você confere dicas de uma alimentação saudável e adequada. Coma com regularidade e atenção, em ambientes apropriados, sempre que possível, com companhia. Procure fazer suas refeições em horários semelhantes todos os dias e evite beliscar nos intervalos entre as refeições. Coma sempre devagar e desfrute o que está comendo, sem se envolver em outra atividade. Procure comer em locais limpos, confortáveis e tranquilos, e onde não haja estímulos para o consumo de quantidades ilimitadas de alimento. Sempre que possível, come em companhia e amplie o desfrute do prazer de uma alimentação saudável. Seja crítico quanto às informações, orientações e mensagens sobre alimentação veiculadas em propagandas. Lembre-se de que a função essencial de uma publicidade é aumentar a venda dos produtos e não informar, e muito menos educar as pessoas. Avalie criticamente o que você lê, vê e ouve sobre a alimentação em propagandas comerciais e estimule outras pessoas, principalmente jovens e crianças, a fazerem o mesmo. Notícias do Brasil e do mundo é aqui no Café com Jornal. Passa a valer a partir de hoje a lei que institui o Marco Legal das Startups e do Empreendedorismo Inovador. A lei reconhece o empreendedorismo inovador como um incentivo ao desenvolvimento econômico, social e ambiental. O Ministério da Economia comemorou a entrada em vigor da lei através de uma live que contou com a participação de representantes do Congresso Nacional e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Para o secretário de Empreendedorismo e Inovação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, Paulo Alvim, o marco legal vai melhorar a qualidade de vida e a oferta de serviços públicos. Startups são modelos de negócios baseados em inovações, ou seja, que apostam em formas de se fazer dinheiro ainda não experimentadas no mercado tradicional. Um exemplo disso é o modelo utilizado pelo Google, que cobra de seus anunciantes por cada clique nos anúncios mostrados. O secretário especial adjunto do Ministério da Economia, Bruno Portela, estima que haja hoje, no Brasil, cerca de 15 mil startups. Com supervisão de Ana Lúcia Caldas, da Rádio Nacional em Brasília, Tony Ribeiro.
Na capital do Acre, Rio Branco, o rio Acre apresentou uma pequena elevação no nível nos últimos dias, mas ainda assim é insuficiente para garantir o abastecimento de água da região. Por isso, o Departamento Estadual de Água e Saneamento iniciou uma instalação de um conjunto de motobomba mais potente na estação de tratamento de água 1, na capital. Os níveis baixos do rio Acre são comuns nessa época do ano e já eram esperados, segundo o governo. Mas a instalação dos equipamentos é uma forma de evitar o desabastecimento de água para a população. Com a instalação das motobombas, a vazão deve chegar ao ideal para os níveis de consumo dos moradores de Rio Branco, próxima dos 1.600 litros por segundo. De acordo com a última leitura, o rio Acre teve um pequeno aumento no nível. Saiu de 1,33 m para 1,38 m. Apesar da boa notícia, ainda não é suficiente para garantir o consumo da cidade, por isso a instalação das motobombas nas estações de tratamento. Outra forma de garantir a água é a conscientização da população para o consumo consciente. O governo alerta para evitar lavar calçadas, carros com mangueira, tomar banhos rápidos, monitorar sempre as instalações de casa, corrigir vazamentos e, em qualquer caso de desperdício, acionar o Departamento Estadual de Água e Saneamento no telefone 0800 7171 7711. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno. Yeltsin Jacques é o dono da medalha de ouro de número 100 do Brasil. O feito foi conquistado com direito a recorde mundial na noite desta segunda-feira, com o tempo de 3 minutos, 57 segundos e 60 centésimos. Na manhã desta terça-feira, o Brasil conquistou 4 medalhas na natação. Carol Santiago venceu os 100 metros livre da classe S12 para atletas de baixa visão e conquistou seu segundo ouro nos Jogos de Tóquio. Gabriel Bandeira ficou com a prata nos 200 metros medley da classe SM14. No revezamento 4 por 100 metros misto, Mariana Ribeiro conquistou bronze nos 100 metros livre da classe S9. No atletismo, Raíssa Rocha Machado conquistou a prata no lançamento de dardo, classe F56, com a marca de 24 metros e 39 centímetros. Jardênia da Silva ficou com o bronze dos 400 metros feminino, classe T20. A 8ª posição nos Jogos do Rio em 2016 foi a melhor colocação brasileira no quadro geral de medalhas, com um total de 72 pódios, sendo 14 de ouro, 29 de prata e 29 de bronze. No momento, o Brasil ocupa a 6ª colocação no quadro geral de medalhas de Tóquio, com um total de 41 medalhas conquistadas, sendo 14 ouros, 11 pratas e 16 bronzes. Acompanhe as transmissões dos Jogos Paralímpicos pela TV Brasil, emissora oficial dos Jogos Paralímpicos de Tóquio, junto com a Agência Brasil, Rádio Nacional e redes sociais da EBC. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Astrid Nick. Amor à sabedoria. Está no ar o Filosofando. A patrística de Santo Agostinho. Quando o Império Romano acaba, cada chefe tribal bárbaro se apossou do território conquistado, dividindo ainda mais o antigo império a partir da antiga fragmentação provincial. Assim, territorialmente, a Europa ficou extremamente dividida. Até então, o que garantia a união jurídica era a lei, o direito romano. Com o fim do Império Romano, houve a fragmentação, ou seja, os feudos, e neste contexto, o que unificaria o território europeu? Quem surge é a Igreja Católica e o instrumento é o direito divino. A Igreja Católica elabora o seu próprio código, o direito canônico, que existe até hoje, porque o Vaticano é um Estado autônomo. O direito divino, no entanto, surge como alternativa quando o Código Romano se perdeu. Passou a ser com base nele que se fez a unificação política e filosófica da Idade Média. No entanto, a Igreja precisava de teorias explicativas, isto é, das teologias, e também de práticas, ou seja, as liturgias, que lhe dessem uma estrutura capaz de sustentar a unificação religiosa e política do medievo, e que levassem aos fiéis uma mensagem sistematizada e coerente sobre o papel do cristianismo e da instituição Igreja.
É dentro destas necessidades que na Idade Média aparecem os pensadores católicos, com destaque para 2 teólogos cujas obras vão inspirar toda a teologia e liturgia cristã, desde este período até os dias atuais. São eles Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino. Santo Agostinho viveu entre os anos 354 a 430. De nome Aurélio, que viveu na passagem do século IV para o século V, elaborou um pensamento teológico conhecido por patrística, que é o instrumento pela qual a Igreja Católica constrói uma liturgia voltada para a sagração de Deus nos homens, ou o encontro destes com ele. Sua obra está baseada no pensamento de Platão: alma, juízo do além, bem e mal. A patrística é batizar o pagão, porque todo aquele que não está batizado está no inferno. A concepção preconiza batizar rapidamente para receber Deus. Vem de patre, pai, receber o pai. Obviamente, o batismo, principalmente quando celebrado em uma criança recém-nascida, necessitará ser renovado, o que por si só obriga a um conjunto de práticas e justificativas para os fiéis que precisam ser meticulosamente elaboradas. Mas não há por que duvidar da crença e da honestidade no propósito de Santo Agostinho, cuja revelação divina, pois dizem que Deus lhe aparece quando tinha 32 anos de idade, seria um marco de fé e de devoção. Neste sentido, toda a teologia agostiniana, por mais severa ou rigorosa que possa parecer, é na verdade consequência de um profundo temor e arrependimento de alguém que vê como sua missão definitiva levar os homens de volta à presença de Deus e possibilitar sua salvação no juízo final. A função da Igreja é essa: salvar as almas humanas e resgatá-la dos pecados que as condenam. A severidade do pensamento agostiniano fica por conta de uma submissão eterna dos homens a Deus, separados por 2 mundos, cujo contato serve apenas para demonstrar a fraqueza e o caráter ímpio dos homens, portadores do pecado original e de todos os demais praticado ao longo dos tempos. Assim, a cidade de Deus domina completamente a cidade dos homens, e a única salvação será seguir com fé os mandamentos dos textos sagrados, tal como preconizados pela Igreja. Portanto, fé e temor são 2 alicerces da teologia agostiniana, e a forma como o catolicismo medievo procura salvar as almas humanas, enquanto consegue um poder absoluto sobre todos os homens, de reis a vassalos. Café com Espiritismo. É hora da mensagem espírita. Hoje nós falaremos sobre o tema Falsos Cristos e Falsos Profetas. Esta advertência está contida no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, onde Jesus nos fala das grandes tribulações. Para o nosso socorro, vamos nos lembrar daquilo que disse o filósofo romano Juvenal quando afirmou a relação entre mente sã e corpo são. Hoje, a Universidade Johns Hopkins apresenta estudos por meio da bioquímica, trazendo argumentos que podem tornar plausíveis ao nosso entendimento aquela afirmação milenar feita pelo filósofo romano Juvenal. O Espiritismo, por sua vez, vem também confirmar a relação de corpo e mente. Quando nós estabelecemos que o único patrimônio, o patrimônio do espírito, é aquele acervo intelectual que ele pode levar como bagagem através das suas viagens, levando em consideração a lei da reencarnação, nós também podemos compreender que as enfermidades terão uma relação muito grande com o uso e o abuso que fizermos de nosso corpo, nesta encarnação como nas passadas. Nós vamos relacionar as enfermidades como a resultante das transgressões das leis divinas. Podemos considerar estas transgressões, elas ocorrem tanto na vida atual quanto nas vidas passadas. Portanto,
Temos certeza que é remédio para as enfermidades a harmonia das nossas ações, atitudes saudáveis, fundadas sempre numa vida justa e correta. Assim, evitaremos males para esta e para a próxima vida. Para tornar mais simples a compreensão do que estamos afirmando, vamos trazer como exemplo um simples pensamento desejando o mal para alguém. Apenas isso atrairá consequências funestas, desagradáveis, terríveis para o organismo daquele ser que desejou o mal. Sabendo que o pensamento é uma forma criadora e emitido ao universo, o universo tende a reverberar, então volta para a gente. Aquele retorno do pensamento se dará através de doenças, de males para esta ou para outras vidas. Em verdade, os sofrimentos que o espírito experimenta são sempre consequências da forma ou da maneira como ele viveu na Terra. Assim pensamos, fica mais fácil para você refletir que a ninguém na Terra é dado o poder de revogar um decreto divino. Para males físicos, Deus nos ofereceu a ciência. Para males da alma, Deus nos ofereceu a fé. Vale dizer que para possuir fé, você não depende de intermediários. Como afirma Jesus, quem cura é a fé. Em um texto ditado pelo Espírito Erasto, por intermédio do médium Senhor Dambel, na Sociedade Espírita de Paris, nós veremos que ali os espíritos superiores vão tratar dos falsos cristos e falsos profetas. Mas a advertência maior está na frase em que ele faz uma conclusão dessa mensagem. Vergonha da humanidade. Encontrar pessoas bastante crédulas para aceitarem as suas imposturas. Uma observação bem simples bastaria para abrir os olhos ao mais cego. Meus amigos, nós sabemos o quanto é difícil, triste e doloroso enfrentar as duras provas referente à própria saúde. Mas para que você viva melhor, conhecimento é uma verdade que liberta. Então, é melhor que você saiba de uma vez. Nada acima de Deus. Ninguém entre você e Deus. Mediunidade de cura só pode ser exercida de 3 maneiras distintas: pelo gesto, pelo simples toque e pelo olhar. Não permita que ninguém faça você sofrer mais do que já está sofrendo. Não permita que ninguém cause dor ao seu corpo, ao seu organismo. Para isso, você tem a medicina da Terra. Tenha conhecimento, saiba, procure, se informe, não se deixe enganar. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Viver bem, viver melhor. É o que nós te desejamos. Então é isso aí, pessoal. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário, a sua impressão. Um abraço, até o próximo Café com Espiritismo. Tchau! Este foi o nosso programa Café com Espiritismo. Um oferecimento de Instituto Revelare. Se inscreva em nosso canal, acione o sino das notificações e se torne membro para apoiar os projetos. Nós nos encontramos no próximo episódio.